mais delongas, eu vou passar então a palavra à professora Deise. Seja muito bem-vinda mais uma vez e muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de estar conosco nesta tarde. Eu que agradeço, Fernando. Para mim é um prazer até estar aqui com vocês. A gente dá continuidade às nossas atividades, nossas parcerias, nossas reflexões aí, que já nasceram de uma relação bastante afetuosa. Então, acho que estarmos juntos hoje, mesmo que pela internet, já vai tornar a tarde bem mais agradável, né? Embora o tema e a discussão que nós vamos fazer aqui hoje digamos que a partir de uma perspectiva que nos indica um cenário não tão positivo no mundo do trabalho para a classe trabalhadora, né? Então, eu espero atender aí as expectativas, apresentando uma reflexão que nós estamos desenvolvendo dentro do grupo de pesquisa aqui em Minas Gerais e com outros professores e professores de outras universidades também do Brasil. E que, como você disse, é uma reflexão que já vem acompanhando já o grupo há algum tempo. Então, são apontamentos a respeito do mundo do trabalho, das relações de trabalho, e sempre pensando na possibilidade da produção de um conhecimento que colabore com a classe trabalhadora, né? Eu sou coordenadora do grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxologia. Então, a minha fala, ela tem sempre como um elemento central aqui a contradição capital-trabalho. Vou compartilhar agora um breve roteiro aqui de apresentação que eu organizei, com algumas figurinhas e imagens, que eu acho que às vezes fica mais elucidativo para as coisas que eu quero colocar, e imagino, mas no sentido de colocar algumas provocações, algumas reflexões, esse acúmulo que a gente está trazendo no grupo, e para depois podermos, no debate, dialogarmos todos juntos e todas juntas, né? Eu só vou compartilhar aqui. Ok. Certo. Creio que já está compartilhando. Bom, como eu mencionei, então, sou professora, né, deixa eu tirar aqui para ver se sai. Ocultar, a gente vai aprendi, acho que é isso. Sou professora do Departamento de Ciências Administrativas aqui da UFMG, né, e trabalho com outros colegas, professores e professoras e estudantes de mestrado, doutorado e graduação, dentro da rede uma rede de pesquisa que é Trabalho e Marxologia, que na UFMG está registrado sobre o NECTRAMA, né? E a nossa preocupação é entender a relação a relação capital-trabalho no século XXI, né? Uma tarefa até bastante, digamos, nada simples, mas que está sendo produzida coletivamente, né? Então, algumas questões aqui, que eu vou trazer para vocês, até algumas reflexões. Aqui, gente, estou aprendendo como controlar isso, tá? Desculpa. Então, aqui, a primeira questão, então, como eu estava colocando a relação da contradição capital-trabalho, um dos elementos que é importante, que eu quero trazer para vocês e que tem ocupado as nossas discussões, por entendermos ser um fator determinante para as alterações nas relações de trabalho, é o desenvolvimento das forças produtivas, né? Então, pensando no desenvolvimento das forças produtivas enquanto a expressão dessa relação entre o fator objetivo do trabalho, que são as bases técnicas, né, dos meios de produção, né, no qual aí nos últimos 200 anos nós já presenciamos um avanço incrível da tecnologia, da ciência e da ciência aplicada à técnica e ao processo produtivo, assim como também essa mesma tecnologia dá condições para a gente alterar as formas de organização do trabalho, né? Aumentando, assim, a cooperação entre as múltiplas divisões técnicas do trabalho, né? A cooperação entre os trabalhadores e as trabalhadoras, e também um grau de especialização, né? Que estabelece dentro da classe trabalhadora várias estruturas, e inclusive de renda, em função da determinância salarial, né?
que corresponde, então, ao valor da força de trabalho vinculada a cada uma dessas especializações, né? Como o Fernando colocou antes, desde os trabalhos mais simples, né? Onde pouca ou quase nenhuma qualificação mais complexa é necessária, embora opere com tecnologia de ponta. E, por outro lado, grupos de trabalhadores que necessitam de uma capacitação técnica muito complexa, em decorrência, inclusive, para poder desenvolver essas tecnologias, né? Então, a gente tem, com esse desenvolvimento dessa relação das forças produtivas, esse aumento da capacidade produtiva do trabalho, que, por sua vez, reflete na organização do trabalho, né? Deixa eu... Então, nesse movimento é importante a gente entender a questão da ciência e da técnica. Eu não vou falar sobre ciência, né, de modo geral, nem de técnica, como a gente está aqui num curso, bom, pelo menos eu e o Fernando no curso de administração, né, estamos mais vinculados ao curso de administração. Eu optei aqui em trazer algumas questões que são bastante comuns às coisas que nós discutimos no curso, né? Então, esse desenvolvimento, né, que reflete, então, no modelo de organização do trabalho, que não é exclusivo, né? Que esses múltiplos modelos, eles coexistem, né, conforme vão se desenvolvendo no tempo. Então, da manufatura, taylorismo, fordismo, toyotismo, o uberização, pautada aí no que a gente vem chamando de indústria 4.0, né? E nessas alterações dos modelos, né, nós temos o campo da ciência, principalmente a que vai se debruçar sobre a discussão do controle, né? E aí, por isso eu falei da administração, do controle da força subjetiva do trabalho, ou seja, o controle dos trabalhadores e trabalhadoras no processo de produção. A gente tem aí dentro da administração pelo menos três grandes áreas, né? Que é recursos humanos, comportamento humano nas organizações e relações de trabalho, e que bebem em diferentes outras disciplinas, né? Engenharia e contábeis, psicologia, direitos sociais, né? Mas o centro dessas intradisciplinariedade dentro da administração, na administração, é justamente o controle da força de trabalho no processo produtivo, né? E conforme a gente vai desenvolvendo, né? Então, até coloquei aqui alguns exemplos práticos para administração, para localizar, né? Alguns elementos que são discutidos dentro dessas áreas, mas mudei também um pouquinho a forma aqui da apresentação, até para expressar o que a gente tem visto ocorrer dentro da administração nos últimos anos, né, nas últimas décadas, né, que é um crescimento das discussões e de uma produção de conhecimento vinculado à necessidade de controlar os recursos humanos, seja por meios vinculados à remuneração, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, ou pelas questões comportamentais, né, vinculadas à relação do comportamento humano das organizações, clima organizacional, desenvolvimento, gestão de equipes, liderança, assédios, adoecimentos. Por sua vez, a gente vê uma redução do debate a respeito das relações de trabalho, né, onde a gente, inclusive, muito imbricada essa redução do debate dentro da administração sobre o que é relações de trabalho, sobre as relações de trabalho, acompanhando algumas questões que a gente vê aí, como a flexibilização das leis trabalhistas, redução dos direitos dos trabalhadores, né, das relações sindicais, e a resistência dos trabalhadores sendo observadas muito mais pela perspectiva do indivíduo, né? Então, o que vai cair dentro das discussões sobre comportamento humano nas organizações, muito vinculado à psicologia organizacional, por exemplo, e uma redução da discussão da resistência dos trabalhadores de uma forma coletiva, que estaria mais vinculada, inclusive, à psicologia do trabalho e à área das discussões sindicais, né? Então, isso a gente tem acompanhado dentro da academia, mas ela também é algo que expressa o que a gente vê nas relações reais, né, do mercado de trabalho, quando presenciamos
esse movimento de redução, né, das lutas sindicais de maior fôlego, ou inclusive um atrelamento muito forte dos sindicatos à própria gestão corporativa com as empresas, né? Então isso também reduz esse espaço de enfrentamento e sobre o qual nós nos debruçamos para estudar e discutir, né? Então, desses elementos aqui, eu queria te chamar a atenção de mais uma questão, embora haja essa alteração nos últimos anos, e que agora, inclusive, nós estamos vendo retomar o debate de relações de trabalho de forma mais forte dentro do campo, também pela necessidade do próprio mundo do trabalho, né, que nos coloca agora esses elementos, que é a uberização, que é trabalho os trabalhadores por aplicativos, é a própria greve, né, o dia de paralisação desses trabalhadores. Então, o que até 2 anos atrás era colocado como um grande empreendedorismo, né, um empoderamento dos trabalhadores, hoje já há um movimento de reconhecimento dessa precariedade das condições de trabalho e uma luta mais coletiva, permitindo com que a gente, então, expanda a possibilidade, inclusive, de crítica à própria ciência que está sendo produzida, né? E nessa linha, é importante destacar que, embora haja diferença entre essas áreas, de um modo geral, as 3 áreas se debruçam sobre uma cisão que ocorre no processo de produção, né? Como eu tinha dito para vocês, eu trabalho com, né, a minha questão em relação ao capital-trabalho, então, aqui trouxe uma figura, então, o que, em geral, a gente produz no processo de trabalho a gente produz valores de uso, né? Falando de um modo geral, enquanto aspecto da própria capacidade humana a despeito do período histórico determinado, né? Já no capitalismo, esse mesmo processo de trabalho é um processo que une processo de produção de valores de uso, processo de valor e de mais valor, né? Mas, de modo geral, as ciências administrativas, e mais específico a área que eu estava me referindo, a gente cinde esse processo em 2, né? E trata do processo de trabalho enquanto produtor de valor de uso, e esquece de discutir o processo de trabalho enquanto formador de valor, enquanto processo de acumulação de capital, né? E aí, olhando para esse processo de trabalho enquanto valor de uso, né, eu destaco, então, o que acontece nesse processo, que é sobre o qual a gente se debruça para entender, estudar e poder controlar, né? Se produz valor de uso, seja a utilidade do produto quanto a utilidade do serviço, né? E se consome valores de uso, né? Se consome o objeto trabalhado, né? As matérias-primas, meios de produção, e se consome quem trabalha, né? Se consome o valor a força de trabalho, né? O valor de uso da força de trabalho. Mas também se produz subjetividades, né? Por meio do trabalho se produz individualidades, identidades, sentidos, significados, consciência, né? Então, esses elementos todos são produzidos nessa relação sociometabólica, né, entre a humanidade e a natureza e entre os seres que fazem parte dessa humanidade, né? Só que esse processo, como eu tinha colocado, esse processo de trabalho no capitalismo, ele também é um processo de valorização, né? E esse processo de valorização, então, ao mesmo tempo que produz e consome valores de uso e produz subjetividades, também produz, como coloca lá o Marx, uma valorização do capital, né? Então, a clássica fórmula de dinheiro, mercadoria, dinheiro em linha, né? Capital investido, capital acumulado, né? Mediado pela produção de uma mercadoria. Então, aqui a gente tem a esfera da produção e a esfera da circulação, né? Esfera da produção, o momento em que se produz o mais valor, onde se produz o valor e o mais valor. Esfera da circulação, o momento da realização desse mais valor, né? Isso não pode ser entendido para se falar em acumulação de capital. Esses 2 momentos, eles são imbricados, eles não têm como ocorrerem de forma... eles não têm como um deles não ocorrer. O pressuposto é a produção, mas se não há realização, não há a apropriação do lucro, né? Então, para nós é importantíssimo entender tanto a esfera da produção quanto da circulação. E é uma outra observação também quanto a isso, quando eu falo esfera da produção, não é só produção material, né? É uma produção também, como
um processo de trabalho também produz subjetividades, então, quando se fala em processo de produção, a gente também está falando em processo de mercadorias que não necessariamente são materiais, porque, como já diz Marx lá no volume 1 do Capital, a mercadoria satisfaz necessidades do estômago ou da fantasia, né? Então, por isso que a gente fala, por exemplo, na indústria cinematográfica, na indústria do entretenimento, né? Onde há ali uma produção e realização também de valor. Eu tenho entendendo um pouquinho, vou tentar fazer um pouquinho didático isso, né? Me perdoem quem já conhece né, bastante essa discussão, mas porque depois eu quero apresentar como que essa fórmula fica nesse momento atual, porque o que eu estou trazendo aqui são discussões, né, que são a essência da relação capital-trabalho, depois vamos entender um pouquinho o que é a concretude dessas manifestações no momento atual. Então, aqui a gente tem esse desdobramento, né, do dinheiro na esfera produtiva, então, produtor de valor, mas a gente tem a fórmula aqui, nesse canto aqui, do capital comercial, né, onde, então, nós temos a passagem do mais valor produzido na esfera da produção sendo apropriada na esfera do capital comercial pelos capitalistas comerciais, e aqui o setor de crédito, onde, então, a gente tem o capital portador de juros, né, o capital que é emprestado para o capital funcionante, né, para essa área aqui do capital funcionante, com a promessa de que os capitalistas aqui invistam de fato na produção e realização de valor, para que esse capital, então, retorne à esfera financeira, né, e por isso capital portador de juros. E aqui a esfera do direito, o seu Kenki do direito, é fundamental para compreender, né, os mecanismos contratuais para a garantia de que isso ocorra e não seja obstáculo ao próprio processo de reprodução ampliada do capital, né? E aqui tinha mais bonitinho umas formulazinhas, então, de como vai e vem esse movimento. E aqui também uma observação que eu queria fazer, aqui não significa que cada capitalista tenha que estar em um desses grupos, né? Hoje, quando a gente fala no capitalismo do século XXI, na verdade, nós temos grandes conglomerados de capitalistas que atuam em todos, né, tem seu capital investido em todos os momentos dessa acumulação do capital, né. Esse aqui, então, esses elementos que eu queria trazer para vocês é para a gente discutir como, então, o avanço tecnológico que nós estamos vivendo hoje, presenciando hoje, altera esse movimento de valorização do valor e altera a partir das múltiplas formas concretas de extração de mais valor nas relações, que hoje a gente chama, como eu já coloquei aqui, de uberização, empreendedorismo, trabalho análogo à escravidão, né? Então, outros elementos aqui, ou escravidão moderna, como essa prática, então, está dentro desse movimento geral aqui do capital, né? Aí trouxe aqui alguns elementos, aqui algumas imagens, né, para a gente pensar nas diferentes formas como a gente tem aqui de trabalho, né? E é interessante aqui, por exemplo, a gente pensar nos aplicativos, como os aplicativos hoje, eles estão transformando o trabalho, que não eram trabalhos diretamente submetidos a um processo de valorização, mas que com o avanço tecnológico hoje já é possível. Um exemplo disso é o trabalho da doméstico, né? Uber, né? Não preciso nem comentar para vocês, a precarização do trabalho, o trabalho hoje dentro do sistema prisional, e o trabalho que a gente faz e nem percebe que está fazendo, porque a gente faz no nosso momento do consumo, né? Que é o que a gente chama, né? Na academia chama de prosumer, né? Que o trabalho é o consumidor que produz enquanto consome, né? Então a gente tem aqui desde o trabalho assalariado na sua manifestação de relação de emprego, né? Até o que a gente tem de relação uberizada, escravidão contemporânea e trabalho escravo e prosumer, né? E aqui, então, o complexo de complexo, né? Que é uma figurinha que eu tentei montar aqui para a gente entender um pouquinho como essas coisas estão imbricadas. A gente não pode pensar um mundo do trabalho
não podia nem antigamente, mas de modo geral, como a literatura clássica pensava assim, a gente tendia a estudar e debater em sala de aula e produzir pesquisas que faziam determinados recortes, entendendo que trabalho, né, era apenas aquele trabalho assalariado, com carteira assinada, que inclusive depois alguns outros autores clássicos da sociologia do trabalho vão dizer que nós vamos ser o fim do trabalho, que na verdade era apenas o fim nem era o fim, né? Mas era apenas algumas transformações do mundo do trabalho que reduzia, principalmente nos países de capitalismo avançado, a clássica relação contratual do emprego, né? Mas não se elimina desse processo todo o que é essencial, que é a compra e a venda da força de trabalho, ou seja, o fator subjetivo do trabalho, ele ainda é um fator que é vendido enquanto uma mercadoria, né? Esteja essa mercadoria sobre um contrato clássico de trabalho, regulado e fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, por exemplo, que não é mais Ministério do Trabalho, mas seja o que a gente vê e que se está aí em várias discussões, e de novo falar da esfera do direito, a questão dos trabalhadores por aplicativos, né, cujas empresas, donas dos aplicativos, fazem questão de dizer que eles não são trabalhadores, enquanto eles estão lá lutando para provar que são trabalhadores, né. A gente tem, então, aqui, isso que eu tinha comentado, então, quando a gente vê aplicativos como de bancos, de Uber, Airbnb, Fifthfly e vários outros, que estão vinculados a esse grande complexo aí, que o que, de modo geral, a gente chama gestão por algoritmos, consumo por algoritmos, né, e indústria 4.0, né, ou seja, a máquina dando o start na máquina. Mas a gente nunca pode esquecer que alguém teve que produzir a máquina. Sempre vai ter, né, trabalho humano aí atrás, né. Mas esse é um ponto de interrogação, depois a gente pode discutir no debate, inclusive, né? Então, para entender como é que é aquela questão de como o capital se valoriza nesse processo, aí eu trouxe tá parecendo aula de matemática, né? Aí eu trouxe um outro elemento aqui, que é o que a gente chama, então, o trabalhador livre, como os trabalhadores e as trabalhadoras e a relação com o trabalho não pago, né? Essa fonte, então, do lucro. Né? Então, desculpa, eu cliquei antes. Aqui, trabalhador livre, sua mercadoria, né? Que é a forma clássica, né? Clássica e o trabalho enquanto trabalhador livre o elemento essencial, né? Para a própria existência de uma relação social capitalista, né? Por um lado, o trabalhador livre, por outro lado, os meios de produção sendo propriedade privada, né? Então, o trabalhador, né, e a trabalhadora, no caso, eles são os proprietários da força de trabalho, né? Ao capital, cabe adiantar um capital fixo, um capital constante, e um capital variável. O capital variável para nós da administração é o salário, né? Falando assim, de uma forma mais imediata, né? E o capital se valoriza, então, nessa relação entre um tempo de trabalho onde o trabalhador onde o trabalhador trabalha e nada recebe pelo tempo em que trabalhou. Então, ele produziu um valor no qual não existe uma correspondência do seu salário, o que a gente chama, que Marx chama de mais valor, né? Então, o capital valorizado, o capital adiantado, então a gente vai ter esse processo de valorização, aquele de linha se manifesta aqui. Quando a gente fala de relações uberizadas, é importante a gente destacar que agora o trabalhador ele não entra só com a força de trabalho mais, né? Ele entra com a força de trabalho e com parte dos meios de produção, e inclusive com parte da responsabilidade pela manutenção desse meio de produção que antes tinha que ser adiantado pelo capitalista, né? Então, quando a gente olha para o capital adiantado, para a classe capitalista, de uma forma geral, ela pode ter um decréscimo na quantidade de capital constante que ela precisaria adiantar, né? Ou seja, recuperar lá, seja pegar via empréstimos no banco, capital portador de juros, ou seja, desembolsar do seu bolso, ela tem um decréscimo porque parte desse capital adiantado agora precisa ser adiantado pelo próprio trabalhador. Se aqui o trabalhador adiantava só o capital variável, porque não esqueçamos que a gente trabalha 30 dias para depois receber, né?
Então, a gente já adianta por 30 dias o capital variável, né? Aqui no segundo, a gente adianta capital variável e mais uma parte do capital constante, né? E quando a gente fala em escravidão moderna ou prosumer, né, nesse movimento, o trabalho, ele é uma não força de trabalho. O que ele está fornecendo nesse processo de trabalho, dentro desse processo de valorização, ele não é uma mercadoria, força de trabalho, porque nem o trabalhador em condição de trabalho escravo análogo à escravidão, sobretudo os trabalhadores do sistema prisional, eles não vendem a sua força de trabalho para um capitalista, porque eles, inclusive, estão tutelados, né? Depois a gente possa entrar com maiores detalhes a respeito de como ocorre isso, até porque a gente tem a Paula Fernandes, que desenvolveu uma dissertação sobre o trabalho no sistema prisional, né? Então, essa força de trabalho aqui, o trabalhador ele não se relaciona com o movimento de capital como sendo força de trabalho. E o prosumer também não. O prosumer, ou seja, o cliente que trabalha, o consumidor que trabalha, ele não está vendendo força de trabalho. Pelo contrário, ele está fazendo uma parte da atividade necessária do trabalho para poder consumir o que ele quer comprar. Então, ele não é força de trabalho. E aí, nesse caso, claro que aqui é uma expressão muito pura, né, do movimento, o capital constante só precisa adiantar capital constante. Ele não precisa adiantar capital variável. E aí, no processo de valorização, a gente tem alguns desmembramentos. Mas a gente precisa pensar que isso, para o processo ampliado da acumulação do capital, ele tem que ocorrer, ele ocorre concomitantemente, como eu falei para vocês, dentro de um grande complexo, né? Isso era o que eu tinha explicado? Então, disso, é importante a gente... desculpa, eu não sei, Fernando, como é que tá meu tempo, mas me controla aí, tá? Desculpa. Mas eu já estou me encaminhando para a finalização. Disso, alguns questionamentos. Pode falar. Tá bem, você tá bem de tempo. Ótimo, obrigada. Então tá. Então, disso, algumas problematizações que é importante a gente colocar, né? Nesse movimento, a gente vê, principalmente nos últimos 20 anos aí, um grande movimento de empreendedorismo, né? No qual, e aí indico inclusive a leitura da tese da professora Janaína Ferraz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalhou com isso, que ela vai buscar, inclusive, as bases, né, as relações concretas que está por trás dessa ideologia do empreendedorismo, e a indicação, então, de que esses empreendedores precarizados, de um modo geral, eles estão atuando numa rede de circulação de mercadorias, onde há uma produção de valores de uso para a realização de valor, né? E onde o custo do trabalho improdutivo para a apropriação de mais valor recai sobre a própria classe trabalhadora. Então, aqui eu até vou voltar um pouquinho, aqui quando a gente está falando de capital comercial e de capital portador de juro, os processos de trabalho, estou falando de modo bem geral, tá? Abstraindo algumas particularidades. Quando a gente fala desse movimento aqui, é importante a gente observar que o trabalhador desse processo, ele é um trabalhador improdutivo. Então, ele não produz mais valor, ele só atua na realização desse mais valor. E com esse movimento, o próprio salário dos trabalhadores daqui, ele é um desconto do mais valor do trabalhador da esfera da produção de mais valor. Então, com isso, os salários aqui a gente considera como sendo um custo para o capital, né? E quando o capitalista consegue reduzir o máximo, quanto mais o capitalista desses dois setores aqui conseguirem reduzir esse custo com o salário, maior é a apropriação do mais valor pela classe capitalista. E aqui, a gente levar a zero esse custo não é uma contradição para o capital, né? Pelo contrário. Enquanto aqui, se a gente levar a zero, ou seja, a gente estaria eliminando a própria relação da capitalista de produção, né? Mas aí, voltando aqui para poder falar, então, aqui, quando a gente fala em empreendedorismo precarizado, a gente tem que apontar para esse elemento, assim, que há um custo, né, do trabalho para a classe capitalista, para que ela possa fazer a sua reprodução ampliada do capital,
que a tendência é transferir esse custo para a própria classe trabalhadora. E isso ela vai transferindo, seja por esse processo de uberização das relações trabalhistas, onde parte dos meios de produção precisa ser colocado pela própria classe trabalhadora, pelo processo de empreendedorismo, né? Quando a gente fala de startups, pelo processo de inovação. Então, se o capital antes precisava desembolsar um investimento, um capital para fazer o seu próprio processo de inovação, hoje a própria classe trabalhadora tem se alçado a fazer esse movimento, né? E os prosumers, que a gente oferece trabalho gratuito, reduzido a custo para a realização do valor, né? Claro que sempre vem essa discussão, né? Poxa, mas é melhor eu fazer lá, acionar o meu banco e fazer os meus pagamentos pelo telefone, deitado no sofá da minha casa, do que ter que ir até o banco, enfrentar uma fila, né? Mas é interessante a gente perceber que se há um ganho, né, uma liberação do tempo em que eu, como trabalhadora, teria que gastar para consumir, né? Esse tempo não está sendo liberado para que eu possa curtir o ócio, né? Na verdade, ele está sendo liberado para que eu trabalhe de graça, porque antes alguém no setor bancário fazia isso para mim, e também que eu tenha mais tempo para continuar trabalhando, ainda mais agora nesse tempo de home office, onde a gente vem trabalhando muito mais, de forma muito mais intensiva. Pelo menos as pessoas, né, são os indicativos aí que pesquisas vêm demonstrando, que a gente tem intensificado o nosso processo de trabalho e aumentado a nossa jornada de trabalho, até por ter reduzido a jornada de deslocamento, né? Oi. 10 minutos. Ótimo. Não, então já estou me encaminhando para o final. Porque agora já começam algumas provocações, né? Porque, assim, quando a gente fala de todos esses elementos, a gente vê a própria administração e algumas outras áreas, né, apresentar tudo isso como um empoderamento, né? E aí eu trago uma questão para o trabalho feminino, né? O quanto né? Até escolhi uma fotinha aqui de um home office, né? Trabalho, cuido de filho, cuido da casa, né? Tem que fazer todos os elementos. Então, embora haja todo o desenvolvimento das forças produtivas, tenha ocorrido um aumento da produtividade do trabalho, ainda, né, não superamos a clássica divisão sexual do trabalho, né, no qual, inclusive, recai essas atividades para as mulheres. Então, que tipo de empoderamento é esse que nós, mulheres, estamos tendo, que nos mantemos responsáveis pelos trabalhos da casa, ou quando não podemos, temos uma renda maior, a gente transfere esse trabalho para outras mulheres, né? Mas se induzida, né? Somos levadas a assumir as responsabilidades pelo próprio capital, seja atuando como empreendedoras precarizadas ou por trabalhos uberizados, né? Ou até na condição de prosumer, né? Claro que o que eu coloquei aqui hoje não é nenhuma novidade, né? A gente está falando aqui do capitalismo sendo capitalismo, né? Com suas particularidades para o século XXI, né? Então, o avanço das forças produtivas do trabalho complexificou as formas de apropriação do trabalho não pago. Esse mesmo avanço, então, tem regraduzido a transformação de tempo de trabalho pago em tempo de trabalho não pago, que é um movimento, né, essencial à sobrevida do capitalismo, né? A tendência desse movimento, então, é que o movimento seja o histórico da expansão do capital e do capital apropriar-se das formas pré-capitalistas de relações de trabalho nos territórios por onde avança, estabelecendo uma simbiose para sua valorização, né? E eu até coloquei essa frase aqui para não esquecer de comentar sobre, por exemplo, uma das coisas que a gente está vivenciando hoje no Brasil, que são as queimadas, né? Que não é nenhum fenômeno natural, né? Provocado pela ação humana e que tem como fundo o que a gente pode chamar de uma expropriação primitiva, né? O que o Marx chamou lá de expropriação primitiva originária, para um novo avanço do capital para lugares, né, onde ele ainda não estava livremente operacionalizando o seu movimento de valorização, né? Então, o movimento de avanço das forças produtivas tem engendrado, a partir da relação capitalista, múltiplas formas de exploração de trabalho não pago, via relação não salarial no cerne da relação salarial. E isso aqui é para chamar a atenção, né, desse mecanismo, né, disso que a gente está vendo, inclusive que o Fernando, acho que um tema comum que eu e o Fernando temos, que é o trabalho moderno,
trabalho análogo à escravidão, né? Escravidão contemporânea, escravidão moderna, e o prosumer, né? E aí aqui mais umas indicaçõezinhas, né? Então, há um limite a essa tendência, né? Quem ganha com essa tendência, né? Quem ganha com o avanço tecnológico, né? Que tipos de produtividade, de produção de subjetividades, né, esse avanço tecnológico está trazendo, né? Aí aproveito até para indicar um documentário que eu assisti essa semana, que é Dilemas da Rede, né? Que embora tenha não podia ser diferente, tá? Não podia ser diferente, mas que é um caráter mais de crítica moral do capitalismo, né? Mas não podia ser diferente, porque se fosse diferente teria que fazer uma crítica radical, né? E isso não estaria colocado, né? Pelo menos não estaria na Netflix aí. Então, mas é um documentário interessante para a gente ver e observar como os próprios agentes do capitalismo, né? Quem defende o capitalismo, aponta para a produção de subjetividades, ou melhor dizendo, para o controle das subjetividades, para o controle até nefasto que essas ferramentas têm produzido na possibilidade de relações sociais humanas, né? Então, aí, finalizo com essas provocações, né, e finalizo, sobretudo, com a questão da produção das subjetividades, porque para nós, lá no grupo de pesquisa, é muito caro discutir a questão da subjetividade, porque discutir esse aspecto é discutir também consciência de classe, né? A gente vê toda a produção científica e a educação voltada para uma produção de subjetividades que são ou pró-capital, ou resilientes ao capital, ou que, né, consiga fazer que não questionem radicalmente as relações sociais postas, e isso, então, acaba obstaculizando o que a gente considera muito necessário para a classe trabalhadora, que é o próprio movimento de constituição de uma consciência de classe necessária às lutas coletivas para que a gente possa avançar nas nossas formas de relações sociais humanizadas, né? E aí fica aí o convite, então, para conhecer aí o site do grupo, onde a gente tem alguns trabalhos desenvolvidos, e fazendo a propaganda aí agora, né? Então, curta aí as nossas redes sociais, já que a gente está em trabalho remoto, é a única maneira da gente manter nossas parcerias. Muito obrigado, Deise. Agradeço. Obrigado. Espetáculo.